Oi, gente, tudo bem? E eu vou falar pra você que dias difíceis também são necessários. Eu gravei um vídeo aqui, foi um dos primeiros vídeos que eu postei, que eu contava como começou meu despertar espiritual e eu fiz um resumão de como foi tudo isso e da depressão que eu tive, né, pós-pandemia, como tudo a partir dali começou a mudar pra mim. E não que ter depressão tenha sido uma experiência boa, não é isso, né? A gente tá cansada de saber que é algo muito difícil e que infelizmente algumas pessoas não conseguem superar, passam a vida inteira assim e muitas vezes acaba acontecendo pior, tirando a própria vida. Então é uma coisa que merece mesmo a nossa atenção e só quem passou sabe. Hoje em dia eu acredito que a maioria das pessoas já passaram por isso ou estão passando, né? Porque o nosso mundo atual tá bem difícil de conviver, mas isso tudo porque as pessoas não entendem como funciona a própria mente, como funciona o universo, as leis do universo, enfim. Por isso que é bom sempre manter atualizado e estudar. Mas então, quando teve esse período que eu tive essa depressão, nada na minha vida fazia sentido mais. Então eu comecei a pensar, por que eu tô fazendo aqui? Eu tenho que acordar e trabalhar, e na época eu já tinha um filho, né? Então o que tornou a minha situação ainda mais difícil, porque o que me manteve viva ali fazendo as coisas foi ele, né? Ele, meu marido. Então eu fazia as coisas por eles, mas pra mim eu não fazia absolutamente nada. Então eu acordava já na hora de trabalhar, a única coisa que eu fazia era trabalhar. E para piorar um pouco a situação, eu trabalhava no comércio, eu era operadora de caixa. Então eu trabalhava de domingo a domingo, eu trabalhava das 2 às 10, alguma coisa assim. E meu filho tava na creche de manhã, meu marido tava trabalhando. Então assim, eu quase não via eles e a única coisa que eu fazia era isso. Eu chegava do serviço, 10 e pouco, 11 horas, né? Ia deitar e dormir. Aí no outro dia eu acordava 1h30 da tarde. Eu morava perto do serviço, né? Pelo menos isso. Aí eu me arrumava e ia trabalhar. Na hora do meu almoço eu dormia. Então a única coisa que eu fazia da minha vida era isso. E eu começava a não ver alegria em nada. O mundo era cinza, né? Nada tem cor, tudo é muito difícil. Então, eu comecei a. Depois de um período, eu comecei a pensar assim: nada disso faz sentido. Não faz sentido estar aqui nessa vida, não faz sentido eu ter que vir trabalhar, passar o que eu tô passando, nada disso faz sentido. E muitas vezes passam pensamentos suicidas na nossa cabeça, né, quando a gente tá em uma situação dessa. Só que nem todo mundo tem a coragem, né, de fazer isso, de fato. Graças a Deus que eu realmente não tive a coragem, mas muitas vezes passavam os pensamentos. Porque o que leva uma pessoa a cometer esse ato contra a própria vida é porque ela não vê que ela é importante, ela não vê a importância que ela tem, ela não consegue enxergar o quão maravilhosa é a vida, não consegue ter sentido, né, naquilo. E como eu passei por isso, aí eu posso falar um pouco sobre você também que já passou, né, consegue ter mais ou menos ali a noção do quão difícil é. Mas eu falei que fases ruins são necessárias porque conforme eu passei por isso, todas as minhas crenças, a minha fé, tudo que eu conhecia até ali foi abalado. Então, eu já não acreditava mais em nada. Chegou um certo momento que eu não acreditava nem em Deus, mas eu não acreditava em absolutamente nada. Eu achava que tudo era mentira. Eu pensava todo mundo mentiu pra mim a vida inteira, né? E realmente tem algumas mentiras que nos contam, né? Às vezes é relativo o que você acredita ou não. Só que pra mim foi tudo, não fazia nenhum sentido. Ao mesmo tempo que isso aconteceu, que eu perdi completamente a esperança, tudo, me deu um estalo e eu pensei comigo mesma, se nada disso é verdade, por que que eu tô passando por isso? Por que que tá acontecendo isso? Se eu não vou tirar a minha vida, vou continuar aqui, eu vou viver assim pra sempre, isso tá muito desconfortável, né? Tá humanamente impossível pra mim viver dessa forma. Então eu tinha que ter alguma mudança, eu tinha que fazer alguma coisa para me sentir melhor. Então eu comecei a fazer o que? O que eu sempre faço, a me questionar, a entender ao que me levou a chegar naquele ponto. Eu comecei a observar conforme foi os meus anos, as minhas atitudes, como eu estava
trabalhando, vivendo a vida, e eu comecei a ver tudo, gente. Tudo influencia a você ser uma pessoa depressiva. O que você come, o que você assiste, o tanto que você descansa, o que você faz no seu dia a dia, absolutamente tudo ao seu redor influencia nisso, e você fazendo essas mudanças, você consegue sair disso, você consegue ter força. Não é todo mundo que consegue sair disso sozinho, foi o meu caso. Eu tive essa força de vontade que eu nem vou falar pra você que veio de mim, eu venho mesmo de Deus, algo assim que vem de Deus, que as pessoas costumam falar que quem tá com depressão é porque é falta de Deus, né? Sim, gente de mente fechada que fala isso, porque não é. Porque a primeira coisa que eu fiz quando eu tava com depressão era clamar por Deus, era pedir a ajuda de Deus. Só que Deus tá ali o tempo inteiro. O que acontece é a gente que sai de perto dele, é a gente que vai para outros caminhos. Ele sempre tá ali. Só que existe o livre-arbítrio, né? A gente pode tomar as decisões e a gente às vezes toma decisões que nos afastam dele. E eu não tô falando de afastar da igreja, não. Eu tô falando de Deus, entendeu? Aqui não é um canal religioso, vocês já sabem, eu não tenho religião, mas se você tem, é um direito seu, eu respeito. Então, eu tô falando de ter essa relação com Deus, de estar perto dele. Então ele sempre tá lá. A gente que pega a distância e depois pra gente voltar a ter a mesma coisa com ele, leva um tempo, precisa voltar a ter bons hábitos, né? Cuidar de si mesmo. Então, esses dias difíceis foram extremamente necessários para eu chegar aqui hoje, poder compartilhar essa história com vocês, lembrar disso, lembrar que foi um período difícil e eu consegui superar esses dias difíceis, serviu para isso. E assim, derrubou todas as minhas crenças. Era como se eu tivesse nascido de novo, como se eu fosse uma nova pessoa. Existia eu antes, que eu tinha uma mente fechada, eu achava que a vida era daquele jeito e não podia mudar. E existe a Beatriz agora, que é aberta a ouvir as opiniões, que gosta de enxergar o lado A e o lado B, que gosta de ver a vida como um todo, não só como a minha perspectiva. Porque seria muito egoísmo e egocentrismo da minha parte, eu achar que a vida é só da forma que eu acho que é. Se existem bilhões de pessoas no mundo, cada um pensa de uma forma, o que a gente tem que fazer é respeitar, não que eu tenho que concordar. Concordar não, mas respeitar sim. Eu tenho a minha opinião e você tem a sua. E é isso que torna a gente diferente e igual ao mesmo tempo. Porque a gente pode pensar por si só, a gente tem esse direito, né? E essa experiência, né, que eu passei foi extremamente difícil, dolorosa. Às vezes eu me pego pensando que eu nem lembro direito como que eu consegui me recuperar disso, sabe? Mas eu sei que sempre foi por estudar, pesquisar, sempre foi por isso. Então, alimente a sua mente, mantenha a sua mente alimentada. Vê o que você pode fazer para deixar a sua vida mais saudável, sua mente mais saudável, enfim. Porque quando muitas pessoas chegam na velhice, tem algumas doenças, eu sei que tem toda a questão de genética e tal, mas se você tiver uma vida saudável, você pode lutar contra isso, né? Você pode chegar na sua velhice e ser uma pessoa saudável, uma pessoa forte, que não depende de ninguém, que é esse meu objetivo. E assim, eu sei que é mais raro, mas eu já vi muitos senhores e senhoras de 90 anos de idade, né, ou menos, e conseguem fazer as coisas sozinha. No mercado mesmo que eu trabalhava, tinha uma senhora que era muito lúcida, fazia tudo e conversava, ela era magrinha, ia pra baixo, pra cima, andava com um salto, assim, conversava com todo mundo, sabe? Então é esse tipo de exemplo que eu quero seguir. Assim como tem pessoas que passaram muito tempo sem se estudar, sem entender sobre a própria mente, e depois elas ficam mais debilitadas. Então a gente vai cuidar da gente hoje. O nosso futuro, ele é agora. Não é, eu vou deixar para amanhã. Não, você vai ter um futuro bom se você trabalhar no hoje. Tudo que importa pra gente é o agora. Mas então, voltando ao assunto, né? Então, fases ruins são extremamente necessárias. Então, quando eu tive um emprego muito ruim, quando eu tive um emprego bom, eu soube dar valor e usei as experiências desse antigo emprego para consertar e fazer diferente em um novo emprego. Quando você tem uma experiência muito ruim em um relacionamento, no seu próximo relacionamento você vai fazer diferente. Então as experiências ruins, elas são dolorosas, mas elas são necessárias.
Então, quando você estiver passando por um momento difícil, em vez de você achar que tá tudo perdido, não ter esperança, porque às vezes parece até que Deus vira as costas pra gente. Só que eu já expliquei pra vocês que não foi isso que aconteceu. Primeiro, a gente virou as costas pra Ele. Né? A gente se distanciou, a gente teve hábitos que nos afastaram, porque Deus, ele sempre tá ali e ele sempre tá te ouvindo. E ele tá lá de cima falando: filho, filha, essa fase vai passar. Você vai conseguir superar isso. Isso está sendo necessário para formar o seu caráter, formar quem você é agora. Só que nem todo mundo tem a maturidade para entender isso. Muitas pessoas vão assistir esse vídeo e vai pensar: ah, essa menina tá falando isso achando que a vida é fácil, ela não sabe o que eu tô passando. Eu realmente não sei, cada um tem a sua experiência de vida, né? Só que o que eu posso falar pra você é que Deus, ele sempre tá ali, ele tá te ouvindo. Isso daí não vai durar pra sempre, essa fase ruim não vai durar pra sempre. E daqui a um tempo você vai entender que foi extremamente necessário você ter passado por cada fase na sua vida pra você ser quem você é agora. Porque se eu não tivesse passado por esse quadro depressivo na minha vida, eu não ia ter a habilidade emocional para lidar com pessoas que tenham isso também. Eu não podia estar aqui aconselhando, contando, porque eu não ia saber como que é. A gente realmente só sabe quando a gente sente na pele, quando a gente entende, né? Quando a gente está do outro lado. Então, logo após acontecer isso, muitos amigos meus entraram em depressão também. Acho que a pandemia trouxe um pouco disso, né? Mais que o normal. Então, eu pude ajudar outras pessoas, eu pude ajudar familiares. Eu tô gravando vídeo, eu espero ajudar muito mais pessoas com isso, porque a gente tá aqui para isso, para mudar a vibração do planeta, para ajudar uns aos outros. Porque se não for para isso que eu tô aqui, eu nem queria estar aqui. Porque esse é o maior bem feito que a gente pode fazer na vida, que é ajudar o próximo, ajudar ele a evoluir, a entender como as coisas funcionam, entendeu? Então é isso, tudo é extremamente necessário. A coisa ruim que você acha que é o fim do mundo hoje pode estar te livrando de alguma coisa. Amanhã ou depois você vai poder utilizar como aprendizado, ajudar alguém, fazer alguma coisa assim, gente. A vida, ela não funciona só aqui, ai meu Deus, eu tô com depressão, ou tá acontecendo uma coisa ruim, o mundo acabou. Não, existe um pós, existe um antes, existe o momento presente e existe o depois. O depois você vai servir de aprendizado, vai servir tudo. Eu sei que nem todo mundo tem a mesma força de vontade, tem a ajuda necessária para isso. Se você deve sim sempre buscar a ajuda de um profissional, tá? É o mais indicado sempre, porque o profissional faz com que esse processo seja um pouco mais rápido, fácil, e você sente que tem alguém com você. Só que se você é uma pessoa teimosa, igual euzinha aqui, gosta de fazer tudo sozinha, eu mesma me tirei dessa situação, tive essa força de vontade, fui atrás e fiz. Mas um acompanhamento médico especializado é sempre necessário, tá, gente? Então, eu espero que você entenda que quando acontecer alguma coisa ruim, quando você estiver em uma fase ruim, para você absorver o máximo de informação que você tem, porque tudo vai acabar. Nada dura para sempre. Você mesmo tá com os dias contados. Eu tô com os dias contados. Eu posso virar agora, terminar esse vídeo e morrer agora, porque é assim que funciona a vida. A qualquer momento o nosso ar vai ser cortado e a gente vai partir dessa. O que tem depois? Não sei, também queria saber, tento buscar informações, mas é assim que a vida funciona. Nenhum sofrimento dura para sempre. Eu espero que esse vídeo possa ter te ajudado de alguma forma, te trazer um alívio e que você possa entender que as fases ruins também são necessárias para a sua vida. Que esse vídeo tenha te ajudado. Se você gostou, se inscreve, curta e compartilha para que a gente possa crescer e evoluir juntos. Gratidão!